Boa noite, a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, seja com você e com toda a sua família. Você que nos assiste aí no ao vivo ou posteriormente, já vou aí pedindo que você compartilhe essa transmissão, envie aí para os seus amigos, para os seus familiares. Hoje, novamente, uma mensagem muito importante para nossas vidas, né? Na semana passada, nós terminamos a série 7 Cartas do Pai, né? Infelizmente, aqui pelo Facebook você não vai ter acesso, né? Eu tenho falado semanalmente isso, mas vou repetir. Todas as lives do Facebook estão sendo deletadas, então se você quer ter acesso aos conteúdos anteriores, termine essa transmissão e vai lá para o nosso canal do YouTube, Evangelista Robson Camargo, que lá você vai ter uma série de conteúdos, de vídeos, de mensagens gravadas, e de lá, né, não serão deletadas, né? Não há nenhuma previsão de perda de conteúdo na plataforma no YouTube. Então, por aqui você só vai ver o que estiver sendo gravado no dia e depois por 20 a 30 dias apenas. Então, dito isto, terminamos, né, aquela série e agora voltaremos a gravar lives avulsas, né, temas separados, não mais uma sequência. Peço que você que nos acompanha, se você tem próximo a você uma Bíblia física, né, em papel, de preferência, ou caso não tenha, aí o aplicativo do celular também ajuda, né? Uma Bíblia no app, né, do seu smartphone. O texto de hoje está registrado na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, então primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Estaremos lendo do verso 1 até o 6. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 1 a 6. Dar um tempinho para você que tem a sua Bíblia procurar. Sempre é um princípio que nós ensinamos aqui nessas transmissões. Sempre que você ouvir uma ministração da palavra do Senhor, seja por aqui, seja na sua igreja local, seja com os pregadores que você acompanha pela internet, sempre acompanhe com a sua Bíblia aberta, né? É muito importante para termos certeza de que o que está sendo falado bate com a Escritura Sagrada. Passemos a ler, então. Irmãos, a respeito dos tempos e das estações, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Baseado neste texto, hoje nós iremos falar sobre o tema Eles dizem paz e segurança, nós respondemos dores e vigilância. Por que eles dizem e nós respondemos, né? Antes da gente partir para o texto, como de costume, né? Sempre fazemos aí uma exposição do texto, aplicando para a nossa realidade, versículo a versículo.
mas vamos fazer uma introdução do porquê desse tema, né? É de domínio público, ou seja, é muito difícil que alguém não saiba o que nós iremos falar agora, né? Porque sai em tudo, em tudo quanto é jornal, em tudo quanto é noticiário, não é? Em páginas, blogs, canais em redes sociais, enfim. O fato de que o mundo está tendo muitas guerras pontuais, mas que estão escalando e que a coisa está fugindo um tanto do controle, né? E esse título ele é bem sugestivo a respeito disso, é para chamar a atenção mesmo. Porque em meio a tanto conflito, em meio a tanto temor que o mundo vive hoje, né? Nós temos aí... eu não vou me estender muito para não virar uma aulinha de geopolítica, não é esse o nosso foco aqui, né? Mas apenas para que fique feita a introdução e que fique claro, nós temos hoje conflitos no Oriente Médio, conflitos na África, o conflito principal, mais noticiado hoje, né, com maior proporção de se espalhar, Rússia e Ucrânia, com possível envolvimento da Europa e dos Estados Unidos, enfim, China e demais países da Ásia, conflitos regionais, como guerras civis, golpes de Estado. Então, muita confusão, muita guerra, muito problema bem grave acontecendo a nível internacional, né? Mas o foco aqui com tudo indo tão mal, qual que é a narrativa que se ouve das lideranças globais, né? Dos presidentes, dos governantes? Sempre é aquela petulância de chegar alguém num palanque, numa reunião entre autoridades e dizer: não, nós garantiremos a paz e a segurança do nosso país e dos demais, né? São frases muito ditas, principalmente por presidentes americanos, por lideranças da União Europeia, por tantos lugares aí que são, né, as potências do mundo hoje, né? Eles gostam muito dessa frase. Paz e segurança, né? Ou aí, arriscando um inglês bem meia boca, né? Peace and security. Desculpe aí se você fala bem inglês, mas é mais ou menos isso, né? Peace and security seria, né? Paz e segurança. Nós garantiremos isso. É mais do que uma frase para essas lideranças, né? É um brado, é uma afirmação assim de quem acredita que vai, na força do braço ou, né, de negociações, garantir paz para milhões ou quem dirá bilhões de pessoas. Isso é o que autoridades humanas falhas, autoridades que não são perfeitas, afirmam. Agora você vai entender o porquê da resposta. Então, eles dizem isso. Aqui está explicado o nosso título da live de hoje. Eles dizem paz e segurança. Nós respondemos: não. O que acontecerá são dores e mais dores e devemos vigiar. Passemos ao texto, então, para entendermos a nossa resposta às afirmações mentirosas e até mesmo arrogantes aí de homens e mulheres que se entendem donos do mundo, né? O que a palavra do Senhor, o que o Senhor diz para estes, né? Irmãos, a respeito dos tempos e das épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Então, assim, Paulo, o apóstolo Paulo, o autor dessa carta, ele está já tentando adiantar a coisa, né? Ele até pensa em falar: olha, eu vou explicar para vocês novamente aquilo que o Senhor já explicou. Alguém que tem um pouquinho mais de vivência com Bíblia vai perceber que esse texto, ele aponta lá para Mateus capítulo 24, para Lucas capítulo 21, e se a memória não me falha, Marcos capítulo 13 ou 14, né? Que são os textos que vão falar a respeito do sermão escatológico de Jesus, ou seja, o momento em que Jesus dedicou um tempo para fazer ali profecias e explicar como seria o final dos tempos,
né? Os últimos acontecimentos antes da segunda vinda dele, né? E Paulo está apontando para esse dia. Então ele fala, olha, a respeito dos tempos e das épocas, não é necessário que eu vos escreva. Já teve alguém superior a mim que já ensinou isso para vocês. E talvez o próprio Paulo, para esse povo aqui, ele já teria explicado também. Então ele já adianta um pouco o assunto. Olha, eu não vou gastar muito tempo falando para vocês de detalhes. O que vai acontecer? Quais são os sinais no céu e na terra, quando estiver próxima a vinda do Senhor. Ele está dizendo, olha, isso já foi falado, então eu vou focar agora na parte de vocês, na parte que cabe a vocês, né? No que nos compete, né? Na nossa parte e não na de Deus. E no verso 2 ele já corta ali, né? Pois vocês mesmos já estão inteirados. Inteirado quer dizer o quê? Vocês já têm essa informação completa. De sinais, das coisas que vão acontecer e tal. Então eu quero focar no que depende de nós. É isso que ele está querendo dizer. E aí ele vai continuar. Vocês já estão inteirados de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. E essa citação, o próprio Senhor Jesus, ele vai falar lá no momento em que ele estava dedicando a fazer esses sermões sobre o final dos tempos, né? Essa mesma frase, que ele viria semelhantemente igual um ladrão invade uma casa no meio da noite. O que ele quis dizer quando ele afirmou isso? Quando um ladrão vai invadir uma casa, ele não manda um e-mail, ele não manda um WhatsApp. Ele não avisa, amanhã, 3 horas da manhã, eu vou estar lá forçando a fechadura da tua porta para levar a tua televisão e o teu celular. Ele não avisa, é óbvio. Então a pessoa não está esperando, e por não estar esperando, ela está mais frágil àquele ataque. Então a comparação do Senhor e de sua vinda própria a invasão de um ladrão a uma propriedade, e especificamente à noite, ela é muito específica, porque ele está dizendo, olha, eu vou vir numa época em que a maioria das pessoas estará desatenta, estará distraída. No contexto da casa, à noite as pessoas estão dormindo, né? Então, trevas, todo mundo dormindo, desapercebido, e o Senhor chega, né? Então, ele vai falar, olha, vocês já sabem que ele virá como ladrão à noite. Então, isso já foi ensinado para vocês. Então, também essa não é a lição principal de Paulo aqui nesse texto. Ele não vai se dedicar aqui a falar dos tempos e das estações, para que quem é um pouco mais leigo entenda. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, o falso engano, né? E você que é leigo, não seja mais, né? Crie esse hábito de conhecer a palavra. Eu já dei aí os textos, né? Dá uma lida e você vai ver como que bate muito com o que tem acontecido nos dias de hoje. Tudo que o Senhor falou ali há 2000 anos atrás está acontecendo literalmente nos tempos atuais. Então, Mateus 24, Lucas 21 e ali os últimos capítulos. Eu não gosto de deixar dúvida se é o 13 ou se é o 14. Então, vamos aqui deixar bem claro. Então, Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13. Né? É onde estão registrados aí os relatos dos escritores sobre o mesmo sermão, o sermão escatológico ou o sermão do fim dos tempos, né? Proferido pelo próprio Senhor Jesus. Então ele vai já deixar claro, esses dois assuntos não serão os meus pontos principais aqui. Vocês já estão cientes. Agora, verso 3.
No verso 3, Paulo ele vai falar alguns detalhes que Jesus não falou naquele sermão. O próprio Senhor falou, olha, eu tenho muita coisa para falar, né? Antes dele ser preso, açoitado, morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quando ele estava se preparando para este momento e preparando os discípulos também, os apóstolos, enfim, ele deixou claro, olha, eu tenho mais coisa para falar para vocês, mas pelo temor dos próximos dias, a mente de vocês não vai suportar tanta informação. Então, eu enviarei pessoas que estarão falando isso mais à frente. Paulo é um exemplo disso. E ele dá um acréscimo ao sermão escatológico de Jesus, detalhes que o Senhor não havia falado. Ele vai falar, olha, haverá um tempo que alguém ou algumas pessoas dirão paz e segurança. E aqui ele faz um paralelo até um tanto irônico, né? Porque ele diz, exatamente quando estiverem dia dizendo paz e segurança, é que acontecerá o quê? Repentina destruição. Em detalhes, quando os homens baterem no peito, não precisamos de Deus, nós mesmos resolvemos os nossos problemas. Hoje temos aí, né, centenas de países, né? Então, centenas de líderes, muitas vezes, confiam em um ou dois, né? As potências do mundo hoje são quem? Estados Unidos, China, né? Poucos aí que se igualem com eles, então alguém que se apega, não, mas o que o presidente americano falar, o que o presidente chinês falar, o que o presidente, enfim, da Rússia, Alemanha, França, enfim, o que eles disserem é o que vai acontecer, né? Muita gente tem esses nomes, essas pessoas, esses homens e essas mulheres como, né, pessoas que o que eles dizem é o que dita o futuro. Mas a nossa esperança, como a própria palavra diz, né, uns confiam em carros e em cavalos, em cavaleiros, nós confiamos no Senhor, né? Carros, cavalos e cavaleiros aí simboliza forças militares e governantes, reis, enfim. A nossa confiança não está neles, na palavra, muitas vezes duvidosa, mentirosa de muitos deles, falsas promessas, jargões apenas com intenções políticas, né? Eleitoreiras até. Né? E não, nós nos agarramos ao que o Senhor nos promete. Ele diz, olha, exatamente quando disserem isso, o próprio Senhor fará com que isso não aconteça para que eles entendam que a terra não está na mão deles. E ele diz, eis que lhes sobrevirá repentina. Ele não se contenta em dizer apenas destruição. Nós sabemos, destruição está acontecendo sim em várias nações. Somos muito privilegiados porque o Brasil, embora tenhamos problemas pessoais, pontuais, né, de crime e tudo mais, mas guerra a gente não tem aqui. A níveis a se comparar com o que acontece no Oriente Médio hoje, por exemplo, nós não temos. Então, nós não podemos dizer com propriedade como esses povos se sentem. Mas sim, estão passando por destruição. Mas o texto aqui está falando de uma destruição muito específica. É uma repentina destruição. Para explicar, uma destruição que não vai ter como se recuperar. Ele está falando de um tempo que ainda não aconteceu nos dias de hoje. Que o homem estará tão convicto, as autoridades estarão tão confiantes em si mesmas, de que elas é que dizem para que caminho que o mundo vai, que o Senhor permitirá uma destruição completa e repentina. No sentido de, ok, chega. Vocês estão se achando demais, vocês estão se entendendo donos do meu mundo, do mundo que eu criei. Então eu vou mostrar publicamente para vocês e para os povos
que estão sujeitos a vocês, que vocês não dão a garantia que eles precisam. Somente eu dou. E a gente não precisa ir muito longe para encontrar quem já admita isso, né? Não precisa nem ficar apenas no campo da crença. Hoje, muitos especialistas já admitem que vai ser muito difícil acordos de paz, garantias de paz, garantias de segurança, com tanta falta de segurança no campo da internet, bomba atômica e tudo mais, né? Ameaças aí sendo criadas e tantas questões que não há como garantir essa paz, essa segurança que é gritada nos microfones de palanques de autoridades, né? Isso já é debatido e já tem bastante força de que esses brados, essas declarações vão ser bem difíceis de se cumprir. E é interessante que essa chamada de atenção aqui de Paulo, ela acontece há 2000 anos atrás. Praticamente nenhuma das nações que nós temos hoje, principalmente como grandes, elas não existiam naquele tempo. Então, o Senhor foi cirúrgico em afirmar, olha, haverá um tempo em que lideranças dirão a frase X. E é exatamente a frase mais dita hoje, não é? E é a afirmação, e é a confiança que na qual os povos têm se apegado. Hoje, infelizmente, a fé das pessoas não está mais em Deus. A fé das pessoas, e aqui independente do teu posicionamento político, sinto te frustrar, mas a tua fé não tem que estar em nenhum dos dois. Talvez você esteja aí me ouvindo e falando, não, mas ele está falando do ex-presidente, ele está falando do da esquerda, do da direita. Todos são assim. Todos se entendem como salvadores, como alguém, não, eu que vou resolver, o anterior foi ruim, eu vou ser o cara, né? E não. Então, muitos têm se apegado a uma fé política, a crer que o futuro de si próprios e de sua família está nas mãos, seja lá de quem, de Bolsonaro, de Lula, de Trump, de Biden, de Putin, de Macron, de Zelensky, de Xi Jinping, de quem seja. Não. Todos esses homens são falhos. Deus não deu o poder que eles dizem ter, mas na verdade não tem. Eles são mortais. Todo o poder que eles tenham hoje só tem porque Deus assim permitiu. Porque o dia que ele também disser, não, chega, reinos caem, homens morrem. O ponto é, a nossa confiança deve estar no Senhor. Durante a história, muitas lideranças, muitos governantes disseram, não, eu vou resolver todas as coisas. Mas não haviam povos tão idólatras, tão devotos de políticos como há hoje. E isso entrou na igreja. Eu sempre procuro evitar esse assunto, mas tem tudo a ver aqui com o texto. A idolatria política invadiu o meio cristão. E isso é perigoso porque muitos estão acreditando na primeira frase do título dessa transmissão. Não, eu estou tranquilo. O presidente tal, o partido tal, a ideologia X, o grupo Y garantiram que vai ter paz no mundo. Então, estou bem. Não tenho com o que me preocupar. Só tenho que votar em fulano, torcer para o outro país ganhar, esquerda, direita, independente de quem seja, mas eu tenho minha preferência que eu acho que vai salvar o mundo e acabou e tá ótimo. O problema então a tua esperança está em homens. Mas
Ok, e quando eles passarem, a tua esperança vai estar em quem? Em outro? Então, é uma esperança muito maleável, né? Que ela troca de nome toda hora, ela troca de bandeira, ela troca de, de um Messias para outro, de um Salvador para outro, de um herói, de um estadista incrível para outro. E a nossa esperança tem que estar no Senhor. E aqui Paulo vai começar agora a ser mais duro nas suas falas. Assim como vêm as dores para aquela que está para dar à luz, dores de parto, né? Quem é mãe, né? Quem está grávida hoje ou quem já tem seus filhos já criados, com certeza se lembra, né? Você que é mãe se lembra das dores ali das últimas semanas do parto, né? As ditas contrações, né? Os sinais claros de que a criança está muito próximo de nascer. O Senhor ele compara os últimos dias, os últimos tempos antes da sua vinda, às dores da parturiente. Então, são dores que vão piorando, né? É um claro sinal de que a criança está para nascer quando as dores ficam mais fortes e mais frequentes. Se você analisar o mundo hoje, cada vez mais guerras, cada vez mais desastres naturais, cada vez mais maldade. Antigamente, né, ainda conversando com alguém esses dias, eu falei, olha, antigamente a televisão, os telejornais já eram terríveis por mostrar crimes. Hoje não mostra mais crimes, mostra questões dentro de casa, né? O carro-chefe de telejornais anos atrás era assalto a banco, cofres né, de empresas grandes. Hoje é pais e filhos se matando dentro de casa, né? Os comentários vão passando aqui para mim. Gabi, obrigado pelo carinho. Saudades, viu? Gabriela aí, uma querida colega de trabalho. Trabalhei lá junto com ela até ano passado. Então, a gente não pode estar apegado a homens, porque eles vão fazer essa propaganda sempre. Não, nós garantiremos a paz e a segurança. Só que, quando você está apegado a essas falsas afirmações, você esquece de cuidar do que mais importa. Nas nossas mãos não está o controle de um país. Não está o controle, talvez, da tua cidade, talvez nem do teu bairro, mas está o controle da sua alma. E quando eu afirmei que a idolatria política invadiu o meio cristão, é nesse sentido de distração. O texto mais à frente aqui vai falar de quem vive nas trevas, de quem está sempre dormindo, né? E Paulo vai pedir sobriedade, né? Vai falar, olha, temos que vigiar acordados e sejamos sóbrios. Então, assim, muitos dos nossos, e isso é agora uma fala para quem já é da casa, para quem já é da igreja, para quem já conhece a fundo o que nós estamos falando aqui. Cuidado, onde está o seu foco? Muitos estão cuidando mais de ser especialistas em política do que em cuidar da própria alma, do que em cuidar de como está o seu coração frente a essa certeza. O Senhor está voltando. Os sinais estão escrachados. Os sinais estão explícitos. Tudo. Mateus 24, Lucas 21. Veja a listagem lá. Está explicitado. Tudo que está escrito lá está acontecendo e sequencialmente, sem parar. Então, é como Paulo diz aqui no verso 1. Isso vocês já sabem. Está na cara. Mas agora o que cabe a nós? Vigiar. Por quê? Nós não temos o controle do mundo. Isso não nos importa. Mas o controle da nossa própria vida. Porque enquanto estamos desesperados em se agarrar em promessas de paz, em promessas de prosperidade, de lideranças mortais, falhas, será que estamos seguros no que realmente importa?
não é novidade para ninguém que de 2016 e 2017 para cá, famílias estão divididas. Amigos pararam de se falar, porque um é vermelho, o outro é verde e amarelo. Um é azul, o outro é, sei lá. Um é direita, o outro é esquerda. Um pensa X, o outro pensa Y. E o foco principal é esse. Só que ali não estão se atentando. O coração está cheio de mágoa, não perdoa, fez inimizades, passou a odiar pessoas simplesmente porque pensa diferente, e a fé e tudo que o Senhor ensinou vai ficando na terceira, na quarta ou na quinta prateleira. E no verso 6 ele continua: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Voltando um pouquinho no verso 4, Paulo vai dizer: vocês não estão em trevas, para que o dia do Senhor venha como ladrão. Então, quando afirmamos o dia do Senhor virá como ladrão à noite, isso não é para quem está preparado. Dificilmente um ladrão ele vai entrar numa casa que ele sabe que quem está lá dentro está preparado. Dificilmente um ladrão vai entrar numa casa que ele tem convicção, falar: caraca, nessa casa mora um policial, ele está acordado de frente para a porta, armado, me esperando. Ele não vai entrar nessa casa. Ele vai entrar numa casa despreparada, onde os moradores estão dormindo. Semelhantemente, a vinda do Senhor pegará de surpresa quem zomba, quem ri desta verdade. E há muita gente hoje, aqui eu não estou falando nem dos de fora, é óbvio que lá fora tem essa zombaria, mas de dentro da igreja, pessoas que estão ali com a bandeira política, mas não com a bandeira do evangelho. Pessoas que estão completamente desapercebidas. Isso aqui já não interessa mais. Oração já não interessa mais. Mas faz qualquer pergunta de política para essa pessoa. É especialista. Pergunta o que está acontecendo com fulano, beltrano, do Supremo Tribunal, do partido A, do partido B. Especialista. Mas a vida espiritual em frangalhos. Mas a esperança de um novo céu e de uma nova terra. E aqui cabe uma pergunta: será que a esperança de muitos cristãos hoje, já que eu estou falando do Brasil, não está maior nas eleições do ano que vem do que na volta do Senhor? Para muita gente, o próximo presidente da República, ou a continuidade do mesmo, enfim, gera mais esperança do que o que deveria ser a maior preocupação de um cristão. Que o Senhor está voltando e que a tua família, ou que talvez até você próprio, está zombando disso. E a palavra diz aqui: esteja sóbrio. Você deve cuidar da sua vida, você deve ser uma pessoa informada. Não estou condenando isso. Busque informação, mas de modo que isso não preencha o coração ao ponto de você esquecer de todo o resto. Então, explicando o tema dessa transmissão e já partindo aí para o final. Eles dizem: paz e segurança. O discurso do mundo, dos governantes, da política hoje é garantir um paraíso aqui. Mas nós, cuja esperança nossa está no Senhor, a nossa paz não é aqui. A nossa segurança não é aqui. O que nos dá uma certeza de um amanhã melhor não está aqui. A nossa esperança precisa estar no Senhor Jesus. A nossa esperança precisa estar naquele que foi cravado naquele maldito madeiro
porque o dito da época era: maldito aquele que for para o madeiro, que for crucificado, era a pena para os piores criminosos da época. O Senhor passa por essa humilhação, a nossa esperança tem que estar nisto, de que aquela obra foi o que nos garante um novo amanhã. Foi Jesus morrer na cruz que nos dá um novo amanhã. Não é o botão que nós apertamos numa urna eletrônica a cada 2 ou 4 anos que nos dá um novo amanhã. A nossa esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. Se você que me assiste não concorda, é uma opinião. Respeitamos. Se a tua esperança está na política, se a sua esperança está em Donald Trump, está em Vladimir Putin, está em Emmanuel Macron, está em quem for, ok, é a sua esperança. Essa esperança vai terminar. A nossa esperança está no Senhor que fez o céu e a terra. Todos esses reinos passarão, mas nós esperamos por um reino que não terá fim. Não é? Então, essa é a mensagem que temos para os amados essa noite, não é? Quero aí, não sei se ainda estão aqui online, mas Vera Lúcia, Aline, Gabi eu já havia cumprimentado, a mamãe da Gabi e o Joaquim também nos assistem, então, né? Que o Senhor os abençoe e que vocês possam estar aqui também nos próximos domingos, aí, todos os domingos a partir das 9h30, 10 horas da noite estamos por aqui fazendo essas transmissões e, como eu falei no começo dessa live, nosso canal do YouTube é Evangelista Robson Camargo, tem muito conteúdo lá, aí, assim como fazemos na Netflix, né? Então, dá uma maratonada lá, tem bastante conteúdo muito importante aí para a sua vida. Então, a mensagem de hoje foi essa. Que tenhamos mais sobriedade, mais vigilância, né? Cuidado em quem você tem depositado a sua confiança. Cuidado em quem você tem lançado a tua certeza do teu amanhã. Né? A fé do cristão não está em homens. Porque se morrermos amanhã, o que esses poderes podem fazer por nós? Se partirmos para a eternidade amanhã com o nosso coração cheio de mágoa, falta de perdão e com a fé apenas neste mundo, a palavra vai nos dizer que aquele que viveu apenas para as coisas deste mundo, por mais que tenha sido rico, a palavra vai falar que é o mais miserável dos homens. Aí você me diz: Robson, mas você está afirmando? Não, não sou eu que estou afirmando, a palavra está afirmando. Bilionários, donos das grandes, né, empresas multinacionais e governantes, o próprio Deus vai chamá-los de miseráveis, porque a sua esperança estava somente aqui. E quando partirem, não levarão seus exércitos, não levarão seu dinheiro, não levarão seu poder, sua fama, sua influência, terão mais 3 ou 4 horas de aparição na mídia e depois serão esquecidos. Mas a nossa esperança não está neles. É isso que temos para essa noite. Quero pedir que você que pode, eu não sei como está a tua esperança, eu não sei como é que está a tua visão de vida, de futuro, independente se você se encaixa ou não na descrição que demos aqui essa noite, mas que você possa nos acompanhar nessa oração para pedir um reforço ao Senhor. Pessoas que viveram junto com Jesus pediam a Ele: Senhor, nos ajuda na nossa pequena fé. Muitas vezes, no dia a dia, a nossa fé ela é abalada, a nossa fé ela sofre, né, com as dificuldades, mas que possamos pedir ao Senhor que reforce a fé em nós. A fé é um dom de Deus, não é algo que nós criamos. Tá? Se você pode, curva a sua cabeça em reverência ao Pai. Pai Santo, Pai amado, obrigado por essa oportunidade de compartilhar a Tua Palavra com tantos amados que nos acompanham agora ao vivo, e essa live será postada, e eu não faço ideia do alcance dela e em que situação que cada pessoa
estará ao assistir. Mas pedimos que o Senhor venha tocar vidas, corações. Papai amado, temos jovens, temos crianças, temos pessoas mais experientes, pessoas que estão bem e pessoas que estão completamente fragilizadas. Temos pessoas, Senhor amado, que estão muitas vezes pedindo socorro ao Senhor. Quero pedir que o Senhor venha fortalecer os corações, confirmar o teu amor a esses corações e que possam dedicar suas vidas a ti. Pai Santo, nenhuma esperança nesse mundo vale a pena. Governos passarão, homens, poderes, economias, tudo cairá por terra, porque a tua palavra diz que só o teu reino não terá fim. Só em ti está a nossa confiança, Senhor. Fortalece o nosso coração em ti, que a nossa vida possa ser voltada para o Senhor, que nada neste mundo encha o nosso coração e nos prenda, nos impeça, nos distancie do Senhor. Pai Santo, também não nos deixe afligir e nos perturbar, porque o Senhor havia avisado, anunciado que tudo o que acontece hoje deveria acontecer, para que o homem entenda a que caminho que o ódio leva. Os governos, os países serão sim afligidos pela guerra, pela fome, por toda sorte de males. Mas acima de tudo isso está a tua mão estendida para todos que se voltarem para o Senhor. Então pedimos, como filhos, que o Senhor nos abençoe, nos acuda, nos estenda a sua mão e nos puxe de pé novamente. Fortalece a nossa fé e que estejamos firmes no Senhor e somente no Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter sido tocado por essa mensagem. Envie para os seus amigos, seus conhecidos, seus familiares. Compartilhe pelo próprio Facebook. E nos vemos, se assim o Senhor nos permitir, no próximo domingo, às 9h30, 10 horas da noite. Agradecemos aí quem nos acompanhou agora ao vivo. E é isso. Caso alguém queira entrar em contato pelo direct, tirar alguma dúvida também, fique à vontade. Só ressaltar que essa live só ficará disponível aí no Face por 30 dias. Ok? Deus os abençoe e até breve.